Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo bolo vulcão no pote e bolo de pote. É uma resenha que vamos fazer na nossa casa, nossa família, e resolvi fazer esse bolo. Aí nós vamos usar esse pacote de bolo pronto Regina, tá? Massa pronta, 3 ovos, 100 ml de óleo e 100 ml de leite. Aí eu mostrei o copo que eu usei, tá? Esse copo aí é 200 ml, né? Então eu usei ele pela metade de óleo, a metade dele de leite, 3 ovos e a massa pronta. Aí eu já coloquei no liquidificador os 3 ovos, tá? Eu mostrando para vocês os 3 ovos que eu coloquei para bater, porque eu bato a massa no liquidificador, tá? Aí estão os 3 ovos inteiros. E logo depois eu adicionei o leite, 100 ml de leite, é a metade desse copo. ml de leite. Esse bolo é de cenoura, tá pessoal? Eu vou mostrar aí pra vocês aí o pacote. Ele é um bolo de cenoura. É por isso que ele vai óleo, tá? Que fica soltinho. 100 ml de óleo. Tá? Isso. E agora eu vou adicionar mais um pouquinho de leite só para completar. E o pacote de 400 gramas do bolo pronto, massa pronta, Regina, tá? O sabor é cenoura. A minha filha pediu, queria um bolo vulcão de cenoura. O bolo vulcão, ele não é recheio, ele é mais cobertura, né? Que é aquela cobertura molinha. Então eu resolvi fazer esse de cenoura e com a cobertura de chocolate. E aproveitei para fazer também o outro bolo de maracujá. Bolo de pote de maracujá, com mousse de maracujá. Ficou uma delícia, o pessoal adorou. Fizemos a nossa resenha, todo mundo comeu, ficou uma delícia esse bolo. Agora eu vou bater no liquidificador os ovos, 3 ovos, 100 ml de leite, 100 ml de óleo, mais a massa pronta. Bati durante uns 3 minutinhos, mais ou menos. E a massa fica fininha, fica perfeita. É que tá com a câmera frontal, aí ficou meio difícil de ler cenoura, mas depois eu mostro para vocês. Aí eu acabando de bater no liquidificador a nossa massa. Três minutinhos batendo apenas tá bom, tá? E eu untei a minha forma
eu coloquei, foram 2 bolos que eu fiz, tá? O mesmo material que eu usei para um, eu usei para o outro. E eu untei as 2 formas, uma redonda e uma quadrada, somente com manteiga. Eu não gosto de sentir o gosto de farinha de trigo. Quando você unta com farinha de trigo, não gosto de sentir aquele farelo embaixo. Aí eu só unto com manteiga. Olha, minha forma untada somente com manteiga, tá? Eu pego uma colher de manteiga, jogo na forma e depois eu espalho. Aí agora eu tô colocando aí a massa que eu bati no liquidificador, que a gente acabamos de bater agora. Assim eu fiz na outra forma também, tá? Já estava untada. E enquanto isso, o forno estava aceso, tá? Aquecendo a 180 graus, aquecendo um pouquinho durante uns 5 minutinhos, mais ou menos, 10 minutinhos. O tempo que eu bati aí no liquidificador, ele estava lá aquecendo. E logo que eu acabei de bater, coloquei no tabuleiro que já estava untado e a forma que já estava untada e coloquei logo para assar. Sacudi um pouquinho aí para espalhar bem. E agora eu coloco no forno para assar. No forno ele ficou uns 25, 28 minutos no máximo, porque esse forno ele é muito alto, pessoal. O mínimo dele é 180 graus mínimo. Aí está o bolo pronto, ficou macio, massa excelente. Nossa, eu adorei essa massa, ficou uma delícia esse bolo. Aí eu esperei esfriar um pouquinho para esfarelar ele, né? Para poder fazer o bolo no pote. E também o bolo vulcão no pote. Aí eu comprei essas vasilhas aí, tá? 200 ml com a tampinha. Nesse pacote aí vem com 24. E tô mostrando aí para vocês a cobertura que eu fiz do vulcão. Foi 4 caixinhas de creme de leite e 2 caixas de leite moça, leite condensado. Eu usei aí uma colherzinha só de manteiga, colherzinha pequena mesmo de manteiga. Essa manteiga aí, Qualy. E mais ou menos uma xícara desse Nescau. No lugar do achocolatado, que eu já tinha o Nescau, eu usei ele mesmo. Botei o leite moça na panela, acendi o fogo, botei o leite moça na panela, leite condensado, as 2 caixinhas. Mexi bastante. Coloquei uma colherzinha de manteiga. Ó, bem pouquinho. E mexi. Aí em seguida eu coloquei o chocolate, que é o Nescau no caso, né? Aí mexi um pouco. Até dissolver ali o chocolate. É bem rápido, tá, pessoal? Bem rápido. É uns 4 minutinhos mais ou menos para fazer Eu não queria ele muito grosso não, porque o vulcão
ele escorre, né? O vulcão ele escorre. Não é para ficar aquela massa de recheio. Era mais parecido com cobertura. Mas eu queria um pouquinho grossinha. Aí logo depois eu coloquei as caixinhas de creme de leite. Para fazer o bolo vulcão, foi feito com aquele chocolate. Agora, para fazer o recheio do bolo no pote, foi feito com esses 2 creme de leite, essa lata de leite condensado, caixinha de leite condensado e 2 gelatina de sabor maracujá e um pouco do suco de maracujá, que eu usei esse sabor aí, né? Então tem que ser o suco do mesmo sabor da gelatina que você escolhe, da sua preferência. Bati tudo no liquidificador, tá bom? E assim eu fiz o recheio de chocolate, né? Que é a cobertura de chocolate para fazer o vulcão, bolo pote vulcão, e esse bolo no pote que eu fiz de maracujá. Aí eu comecei a montagem do bolo vulcão primeiro, né? Que primeiro eu coloquei o farelo do bolo, né? E depois a calda do vulcão, depois mais um farelo, depois mais uma vez por cima a calda do vulcão. E botei uma uvinha aí para decorar. Esse bolo ficou uma delícia, pessoal. Primeiro a gente fez uma montagem do bolo vulcão no pote. E depois a gente começamos a montar o bolo de pote sabor maracujá. Mesmo jeito que foi feito, que foi montado o vulcão, eu montei também o bolo de pote sabor maracujá. Simples e fácil. E rapidinho você faz um bolo desse assim, monta aí o bolo no pote e faz aquela resenha familiar maravilhosa. Foi muito bom. Todo mundo adorou esse bolo. O bolo é de cenoura, tá? Um recheio de chocolate, cobertura de chocolate que eu fiz do vulcão. E aí tá o mousse de maracujá, que é o bolo de pote de maracujá. Botei umas uvinhas em cima também para decorar, só pra gente brincar um pouco lá em casa, em família, e comemos esse bolo delicioso. Todo mundo adorou. Olha como ficou. Fiz um pouco de maracujá e um pouco de chocolate, o vulcão que ela queria. Cenoura com vulcão.